mais um episódio do nosso Women in Black, Webcast, nosso Webcast itinerante. Hoje ele tá aqui no Porto, hoje eles vieram nos visitar, né? Vamos falar que finalmente... Geralmente a gente vai até Lisboa, vai até Londres, vai até Manchester. Hoje aterrissamos aqui. Que bom, né? Aterrissamos aqui porque temos um convidado muito especial hoje, mas antes de apresentar o convidado, temos que nós agradecer. Temos os nossos parceiros. Claro, né? Quem fornece a parte boa do Webcast, a nossa comida. Você gosta de sushi? Gosto. Pronto. Então daqui a pouco você vai comer o melhor sushi de Portugal, Sushirão. Sushirão. Nossa, Eu conheço Sushirão. A gente já tá sabendo. É muito bom. A gente viu um vídeo no caso. Mais um. É muito bom. É muito bom. É bom mesmo. E também a Workforce, que permitiu que a gente gravasse aqui nas Thiago, instalações. Obrigada. Ó, top. Thiago também. Show de Fizemos bola. essa bagunça aqui, Thiago. Mas a gente vai Valeu. arrumar, tá? Prometo, vamos desmontar. Segunda-feira tá tudo e tudo vai aqui, ó, embora. perfeito. Tá tudo como se a gente não tivesse passado por Exatamente. aqui. Vai ser difícil, mas a gente vai ficar. Não, deixar. a gente vai. E além disso, convidar todo mundo pra se inscrever no canal do Webcast no YouTube, ativar o sininho, dar like, comentar, compartilhar. A gente tem canal de cortes também. Não sei se é isso. Okay. Canal de cortes. Nós temos Instagram, TikTok. nós temos TikTok, a gente tá no Nossa Spotify, Senhora. Amazon. A gente tá em tudo. Tá em tudo. Então tu Todas vai as pro mundo. plataformas. Clínica geral. Vai Todas as plataformas. Todas as não tem jeito. E alguém que quiser entrar em contato para ser parceiro do Webcast, dados da Aninha aqui embaixo, só chamar ela que A ela Aninha tem, é a dona de tudo aqui. é ela que coordena tudo e é só chamar ela. Mas hoje a gente vai, eu vou deixar a Denise fazer as apresentações por uma questão óbvia, pela relação que tem com o nosso convidado há algum tempo, então Denise, faça as honras, por favor. Bom, até o momento todas as pessoas que estiveram conosco são pessoas maravilhosas, incríveis, que a gente admirava antes mesmo de conhecer. Mas nesse caso especial aqui é uma pessoa que eu conheço há tanto tempo, mas tanto tempo que eu não vou nem falar para vocês não querem fazer uma foto em casa. Fala muito tempo, tempo, Tem não. bastante tempo que eu conheço. Nossa, não vou revelar a nossa idade. Não, pelo amor de Deus. Mas tem tempo, né? Tem uma história de amizade, de respeito, de carinho, enfim. E é uma honra para mim e tenho certeza para as parceiras do projeto aqui pro Webcast, para toda a nossa produção, todo o pessoal estava ansioso para te ver, para ter você aqui com a gente. Que vai ser um papo maravilhoso, porque é uma pessoa incrível e que eu acho, sim, a gente tem sempre falado aqui, a gente tem dado sempre oportunidade para as pessoas que estão conosco de mostrarem um outro lado que nem sempre é explorado quando vai se dar uma entrevista. Porque as pessoas ficam só ali batendo sempre naquela mesma tecla. Apesar que agora tu tá gente... no outro time também, né? Também. Já tem um tempo. Já tem um tempo que tá no outro time. Mas vamos então começar, né? Vamos fazer a primeira pergunta? Vamos. Pronto. E apresentar, né? Carlos Alberto. Não, pelo amor de Deus, gente. Não, primeiro... Gente, Eu me vamos lá. empolguei. É porque eu conheço há tanto tempo que eu esqueci de apresentar. Desculpem. Eu e a Denise, a gente já tem uma história. Primeiro, um prazer estar aqui com vocês, meninas. E assim, quando a Denise me falou do projeto, eu fiquei muito feliz, né? Porque a gente, na vida, depois que você consegue algumas coisas, você começa a ter novas paixões. Então, assim, uma paixão que eu tenho é ver meus amigos bem, né? Então, quando ela falou entusiasmada do projeto, de como vocês vêm fazendo, como vocês vêm conduzindo, eu disse pra ela, não vou dormir direito, vou ter um monte de coisa, mas eu tô te dando minha palavra que eu vou. Então, assim, a gente tá aqui hoje pra trocar essa ideia. Fantástico. Essa ideia é bacana. Não, a gente né? tem noção de como é que Exato. é a agenda de vocês. Não, mas fácil. assim, com boa vontade a gente consegue tudo, né? Dá um Então, jeito. assim, É prioridades, né? A gente sabe. e assim, eu adoro esse tipo de espaço porque é o tipo de espaço onde as pessoas conseguem realmente entender. Porque assim, quando você joga, mesmo hoje eu estando na TV, o tempo ele não é muito preciso. Né? Porque como vocês falaram, às vezes as perguntas não são as que cabem para você desenvolver uma linha de raciocínio. Certo. As perguntas são sempre as mesmas. Por isso que hoje em dia a pessoa fala assim, o jogador de futebol dando entrevista é chato. Mas as perguntas também estão chatas. Sim. Elas se repetem. Então assim, se você quer fazer alguém pensar, tirar algum conteúdo, produzir algum conteúdo, também tem que ser inteligente para perguntar. Claro. Né? E eu sempre gostei de pessoas assim inteligentes que me questionavam porque eu sabia que eu podia crescer. Fantástico. E a primeira pergunta que a gente elaborou e montou
Pra começar esse nosso papo. Vou cortar aqui, porque a gente vai tratar bem o convidado, a gente vai trocar água por Danone. Entendeu? A gente troca água por Como Danone. a gente conhece o convidado. E tá tudo certo. Quando o Deco vem aqui tem que ser mais, tá? Olha, não é problema, a gente abastece, Ele é tá, mais que eu. tá tudo certo. Vamos Dê, por então favor. começar. Todas as pessoas que já te conhecem, né, te conhecem como atleta de futebol, de repente ainda não sabem exatamente o que você vem fazendo no seu pós-carreira. Então a gente queria que você falasse um pouco do seu momento atual. Além da TV e tudo, tu deve ter N funções. Fala um pouquinho. Então, assim, quando eu parei de jogar, na verdade vou voltar um pouco mais. Eu nunca me imaginei, depois que parasse de jogar, estar na função de comentarista, de estar do outro lado. Ninguém apostaria, né? Não, e assim, era uma parada que eu também não queria, porque eu achava assim, um meio de gente mau caráter, de gente invejosa, de gente frustrada da vida, que queria estar dentro do campo e não pôde. E mesmo trabalhando desse lado, eu continuo vendo pessoas assim, sabe? Que simplesmente por não entender de como funciona o processo do jogador de futebol desde o princípio, essa pessoa, ela cria outros assuntos paralelos, as fofocas, que é onde eles sabem lidar e acabam denegrindo muito a carreira de um atleta, de um jogador de futebol, enfim, seja de qual segmento seja, vôlei, basquete. Então, assim, muita gente queria fazer isso, porque isso é um espaço para pouquíssimas pessoas. Tá, vou largar uma pergunta já nesse teu papo aí. Muito se diz que treinador, para treinar, teria que ter jogado, por entender. Muito se diz, eu digo, essa é uma das frases. Isso não é uma ciência exata. Pronto, mas nisso que tu tá falando, comentarista também é importante que tenha conhecimento do que acontece lá dentro? Olha só, o comentarista, tipo assim, uma coisa que eu quis fazer para ninguém nunca jogar na minha cara que eu não tinha conhecimento foi estudar. Para primeiro eu poder fazer o que eu faço hoje. E segundo, que eu tenho a experiência de ter jogado, que coisa que o jornalista não tem. Mas eu não deprecio o jornalista. Eu acho que ele agrega para mim. Só que o jornalista, hoje que ele está entendendo que o ex-jogador de futebol que vai trabalhar na comunicação, ele está chegando para agregar e não para tirar o espaço. Por isso que tinha um problema muito grande, uma vaidade muito grande, porque, assim, antigamente os jogadores paravam, viravam comentaristas sem se preparar também. E isso, querendo ou não, causava ciúmes do jornalista que falava assim, cara, fiz faculdade, fiz não sei o quê. Aí o cara vem pra cá e ainda ganha mais do que eu. Essa é a verdade. Sim. Isso é a verdade, entendeu? Porque... E eu não culpo eles, não. A culpa é do sistema. Sim. Porque, assim... Você tem que ter um mínimo de preparação para você fazer qualquer coisa. Não dá para você falar, vou fazer isso... A conquista do espaço A é por moda caralho. competência. Exato. Competência. É isso aí. A moda caralho não dá, desculpa a À vontade, temos o pi. À vontade. Então, assim, hoje eu tô vendo e tô conseguindo abrir um espaço nas pessoas que trabalham e convivem comigo, que realmente as características, as funções de ex-atleta, de comunicador, de jornalista, elas podem se completar, desde que não haja vaidade. Faz todo sentido. É verdade. Faz todo sentido. E tu acha difícil comentar sobre outros atletas? Comentar sobre rendimento? Porque é algo que tu tava lá do outro lado, né? E outra coisa, só voltando à pergunta adiante, eu acho que você não... É bom você ter alguma experiência do futebol, mas você não precisa ter jogado futebol para você falar de futebol. Vocês aqui estão falando de futebol, vocês nunca jogaram futebol. É preciso você ter coerência e honestidade naquilo que você fala. Aí você pode... um contexto um pouquinho. Exatamente. Mas assim, é porque tem muita gente que foge do contexto e aí acaba atrapalhando as coisas. Então, assim, se você é coerente e honesto naquilo que você fala, você pode falar de futebol. O futebol é o meio mais democrático que eu conheço. Sim. Mulheres,
homens, crianças, idosos. E todo mundo é treinador, todo mundo é comentarista. Todo mundo sofre. Não, agora, por escala exemplo, time. eu não posso chegar para um médico e falar assim, ó, quando tu for operar o rim, corta ele assim. Eu não posso fazer isso. Mas todo mundo pode falar de como eu devo jogar e como eu tinha que jogar. Entende? Então, assim, futebol é democrático, futebol é para todo mundo. Futebol acho que é o esporte mais popular do mundo, é o esporte do povo. Então todo mundo pode. O futebol nivela todo mundo, né? É impressionante. Às vezes você encontra pessoas de muito poder executivo, grandes executivos, quando eles estão assistindo uma partida de futebol, eles estão iguais àquele pessoal que está lá no meio da torcida, o pessoal, né, que não tem tantas condições assim, que não é um executivo, que é um trabalhador comum no dia a dia, que está ali feliz assistindo o jogo. Todo mundo é igual, tá todo mundo igual, no mesmo nível. E tu não tem pensou em diferença ser social. comentarista desde sempre, quando tu parou? Não? Eu tinha raiva dos caras. Eu tinha raiva. Eles só me criavam polêmica, né? Porque, assim, porque eu peguei muito cara desonesto, né? E o que acontecia? Eu de verdade, assim, eu cagava e andava pra quem falava de mim. De verdade, quando eu era desonesto, eu falava assim, porra, aí eu prestava atenção. Da assim. onde vem? Deixa assim. Não, é porque a gente tem que avaliar. Por exemplo, vocês estão falando aqui do, como é que é? O Ibicast. O Ibicast. É o Vamos Women lá. in Black. Pô, se o Will Smith fizer uma crítica pra vocês, beleza, vou parar pra pensar. Ok. Agora, o Zezinho das Couves, eu não vou parar pra ouvir. O Zé Maria. Tá entendendo? Por exemplo, se o Zico me criticar, vou dar um exemplo mais recente aqui pra você, o Deco que jogou comigo me criticar, porra, são caras que são significativos na bola. Agora, tem uns caras lá no Brasil que eu não sei nem porque que eles estão tendo a oportunidade de usar microfone, que eles cagam pela boca. Então, assim, esses caras não vale a pena você responder. Porque o que eles querem é isso, que você responda, para que eles tenham mais... Pra gerar polêmica, gerar notícia. Eu não tenho problema nenhum de responder eles. Não tenho, como nunca tive. Mas, assim, por isso que eu nunca me imaginei fazendo essa função. Então, foi uma coisa que aconteceu e, assim, uma cachaça que eu tô gostando, que eu tô curtindo, tá sendo muito maneiro poder falar de futebol. Eu não tenho problema nenhum de criticar nenhum jogador. Não. Primeiro que eu não tenho... sofreu nenhum problema com isso. Primeiro que eu não tenho rabo preso com ninguém. Isso já é uma coisa. Já é um bom início. Segundo, que eu tenho propriedade para falar, porque eu joguei. Né? E assim, aqui para vocês eu posso falar porque assim, eu joguei num alto nível. Né? Isso não é soberba. Isso não é soberba. Claro, não. Então por isso que esse espaço é bom para a gente poder falar, que aí a gente consegue formar uma opinião. Porque às vezes você numa entrevista, o cara já te pergunta qual a resposta, o teu sim ou o teu não já fez o conteúdo que ele quis. Não, já vem, já é uma isca, né? Já é uma isca. Não consegue verbalizar aquilo que você pensa realmente. Então assim, você reconhecer, depois que você tem uma carreira vencedora, você falar que foi bom, isso não é ruim, gente. Só que na cabeça das pessoas... Vira soberbo. Vira soberbo. Você não pode ser bom, principalmente no Brasil. É isso que eu ia falar. Isso é muito... Aqui em Portugal é diferente. né? No Brasil você tudo não você pode tá ser humilhando alguém, tudo você isso. tá pisando em alguém. Gente, hipocrisia. você trabalhou pra isso. No Brasil você não pode ser bem sucedido. É quase uma culpa. É horrível. No Brasil é péssimo isso. E aqui, assim, eu joguei em vários clubes, a gente teve a oportunidade de trabalhar junto no Fluminense. E tenho muito carinho, assim, pelos times que eu joguei no Brasil, que eu tive estado no Brasil. Mas, assim, na Europa é diferente. A gratidão das pessoas, as homenagens em vida, né? Porque se faz muita homenagem depois que morre. No Não Brasil, adianta nada, né? No Brasil é a tradição. Não adianta nada, né? Porra nenhuma tu fazer uma homenagem depois que morre. Tem que fazer em vida. Então, assim, eu cheguei aqui, pô, as pessoas... Inclusive, gente, ele tá aqui, a gente tá conseguindo gravar com ele aqui no Porto, porque ele veio pra receber uma homenagem. Não foi isso? Recebi uma homenagem da torcida muito bacana. Cheguei no... Da torcida, não é? Olha. O que é mais difícil Da ainda. torcida. Não, e assim, e foi muito maneiro. Eu cheguei lá, pô, uma bandeira enorme com a minha foto. E coisas... Passa um filme, né? Não, e assim, hoje eu no estádio ali vendo, né, as coisas, assim, passa um filme e fala assim, pô, que legal que passa esse filme. Porque você tem uma história, né, pra contar. Tipo, valeu a pena. Eu cheguei aqui muito menino também, ninguém me conhecia na Europa. Que idade tu chegou aqui? Eu cheguei aqui, eu tinha 18 anos. E com 19 já foi campeão. Pois é. E marcou o gol.
Na final da Champions. Sabe que eu escuto às vezes assim, pô, esse cara teve sorte na vida. Eu falei, sorte? No futebol, sorte? Aí eu falei assim, cara, eu joguei quase 20 anos, então assim, pô, tive 20 anos de sorte, é muita sorte. É muita sorte. Não, eu penso às vezes assim, cara, vou jogar na Mega Sena porque é arriscado eu ganhar. É porque eu não jogo na Mega Sena, entendeu? Porque o dia que eu jogar é arriscado eu ganhar, porque... Com tanta sorte assim, muita sorte assim, então assim... Não, mas sabe que eu tenho um amigo, um profissional sortudo também? Não, quem inclusive trabalha comigo, o Marcos Mota, né? Advogado e tal. E ele sempre Marcos diz... Mota eu conheço, pô. Então, trabalha comigo. Advogado de um monte de jogador de futebol. E ele é fantástico. Ele trabalha anos. comigo e com o Alex. E ele diz que uma carreira de sucesso precisa de disciplina, consistência e sorte. Então, quando disserem que tu tem sorte, diz sim, também. Não, mas não pode ser só a sorte. Não é só, mas também. Porque ele diz que precisa. Sorte lógico que tem que ter. Porque daqui a pouco tu tá preparado pra pegar uma oportunidade que ela vem, talvez na sorte, podia ter sido pra ele, mas foi pra ti. Pode ser. Tem um agregado, mas não é só sorte. As pessoas realmente, às vezes, associam assim, a estrela brilhou. Mas não brilha por muito tempo. À toa. Não, e não por muito tempo. Tu precisa manter. Por exemplo, meu irmão jogou futebol. E assim, eu via que isso irritava muito ele. Ele falou assim, ninguém reconhecia ele como Fernando. Pô, irmão do Carlos Alberto. Cara, eu não entrei em campo para jogar por ele. Eu não treinei por ele. Ele conseguiu as coisas com os méritos dele. Com a dedicação dele. Esse é um assunto que eu gosto. Com a dedicação dele. Então, assim, é muita sacanagem tu ser o irmão de alguém. E o Fernando jogou bola. Jogou no Flamengo, jogou no São Paulo, jogou... E a mesma coisa do ser filho de. Exatamente. Tipo assim, eu na minha fase ali de formação, eu sempre tive amizade com os filhos do Zico e assim, eu vi o quanto que era ruim pra esses moleques. Sim, já vem com uma carga, né? Todos largaram porque não aguentavam a pressão de ser filho de quem? O Júnior, o Bruno e o Thiago. Hoje, inclusive, o Porto tem. O Sérgio Conceição tem o filho. Francisco. Que é difícil, tá? E no time B, Tu a imagina, mesma coisa. Tu imagina, então vou te fazer treinador. uma pergunta. Tu imagina como não foi difícil, no início, o Sérgio Conceição botar o filho num próprio jogo? As pessoas tiraram o mérito do garoto. E ele é craque. E o garoto ele joga muita bola. É craque. É craque. Joga muito bem. Isso acontece com o Bernardinho, né? O Sérgio Conceição jogou comigo, inclusive. Jogou comigo. Logo que tu chegou. Quando eu cheguei, ele passou uns 3, 4 meses. Acho que ele veio da Inter de Milão, se eu não me engano. Não lembro quando ele veio, mas ele Aí chegou ele depois veio, de você. participou desse elenco nosso. Ele é extremamente rigoroso. Ele é chatinho, mas eu adoro ele. Porque assim, no início, quando ele chegou, ele achou que ia jogar. Só que, pô, eu tava ali, cara. Aí os caras falaram pra mim assim, ó, segura, vai esperar, espera um pouco, esperar que, senta pô, um tem um moleque aí que tá cheio de fome, tem que jogar ele, entendeu? Que legal vocês jogaram juntos. Nesse time agora, eu joguei com o Sérgio, que é o treinador, eu acho que o Pepe só. Pepe Pepe jogou comigo. Pepe é Gente, mas interminável. Pepe, é isso que eu ia falar, Pepe tá há quantos anos aí, ó? Quase 40 já. Tá Pepe é um ano mais velho que eu. Gente, é Eu faço uma 38, máquina. ele tem 39, vai fazer 39. Acho que ele tem 39. Não, é já. interminável. Pepe é interminável. Ele joga mais essa Copa, né? Vai jogar mais uma Copa do Mundo. Com essa idade. Pronto. Vamos falar de Porto, então? Vamos. Já que entramos no assunto. Chegamos no Porto. Como foi a comemoração do título com 19 anos? Cara, foi... Como foi? Eu te falar assim, é mensurável e indescritível. Porque assim, tu é muito novo. É isso que eu ia falar, não entende muito ainda, né? Tipo assim, tem, com 19 anos pode você já falar tá... de Tremeu a perna, né? O que? Na final? É. Nada. Nada? Zero. Mentira. Sabe por quê? Porque assim, eu falo isso para as pessoas, tem gente que não acredita. Eu não me dei muito conta da responsabilidade. O meu ímpeto da minha juventude era tão grande. A ignorância é uma bênção. Claro, o burro, não sofre. Não sofre? Só que, talvez se eu me desse conta na época do que estava acontecendo, talvez não desse certo, entendeu? Claro. Não que a gente não estava preparado para dar, porque o time era muito bom, tudo em harmonia. Mas assim, eu só pensava em entrar em campo e jogar. Eu não via quem era o adversário, não conhecia também. E eu tenho várias histórias assim que o Mourinho falava, pô, tu tem que marcar fulano. Eu falei, cara, não sei nem quem é. Eu ia perguntar exatamente como que era trabalhar com o Zé Mourinho. Eu não sei quem é. Tem uma história lá em Manchester. Porra. Depois eu até falei, pô, que o Paul Scholes que me perdoe, mas eu não conhecia. Não sei se vocês sabem quem é o Paul Scholes. Nossa, lenda. Uma lenda do futebol. E você falou que você não conhecia. Só que o moleque,
eu sentava no final da fila lá atrás, assim, o Mourinho dava pressão, às vezes eu dormia. A turma do fundão, né? Eu ficava lá, ele fala... A turma do fundão, enquanto ele tava lá falando, eu tava lá dormindo. Às vezes alguém me cutucava, só não ronca aqui, se ele escutar roncando vai dar merda. E aí ele perguntou, você sabe quem é o Paul Scholes? Eu falei assim, primeiro que eu não jogava videogame. Paul quem? Tipo assim, essa geração de hoje, que joga um videogame, eles sabem tudo. Eu não tive videogame, eu não joguei videogame, minha parada era na rua. Era a rua. E ele falou assim, mano, você vai marcar o Paul Scholes. Eu falei, porra, você quer? Aí ele, como assim, não sabe quem é? Fala o número que é mais fácil. Não, e eu vou te falar, não sabia nenhum número. Aí ele falou assim, que o Mourinho ele não era de dar muita escalação. A gente ficava na concentração sem saber quem ia jogar. Aí ele falou, você sabe mesmo? Eu falei, não sei. Mas falei sério, todo mundo começou a rir. Eu falei, poxa, posso falar, ele que vai me marcar amanhã, porque eu não sei quem é ele, eu sei que eu quero jogar. Eu quero jogar e ele vai me marcar. Aí ele falou, então você vai jogar e o Coxinha, o resto eu vou decidir amanhã. Aí eu já garanti já garanti minha escalação. Tá decidido. Ele falou, você vai jogar. Mas o Mourinho sempre cita você em entrevistas. É impressionante. Mas ele era um porra, ele foi um paisaço pra mim. Mas talvez por essa falta de pressão que ele te tinha como referência. Como assim a falta de pressão? De você não sentir. Tá natural. Não, posso falar uma parada? Já viu o cara que é favelado, passou dificuldade na vida, assim, de pressão de jogar de bola? De jogo não dá. Não dá, pô. Entendeu? Eu passei coisas muito, assim... Que às vezes até me emociona de falar da minha vida, que assim, muito difícil, a situação totalmente diversa do que eu vivo hoje, e eu consegui, assim, no meio de muitos, dar a volta por cima. Então, assim, futebol pra mim foi lazer, alegria, literalmente, alegria. Diversão. Foda era quando eu era moleque, pô, enchente em casa. Sabe que ontem eu escutei... Dificuldade pra comer, pra outras coisas. Ontem eu escutei de um amigo, e ele me disse assim, Ellen, Isso é depois que que é eu foda. perdi minha mãe, tu acha que eu tenho medo de perder mais alguém? Bem assim. Então, pra mim, tudo era... cara... Ué, pra mim tudo era lucro que eu tava vivendo. Porra, eu escutar a música da Liga dos Campeões da primeira vez, porra, emocionante. Emocionante. Tu tá dentro do campo. Não, e assim, e participar de todo o processo de uma conquista e você não ser só mais um, ser protagonista de uma conquista e você muito novo. Cara, isso é... E como fazer essa retrospectiva e ouvir de alguém falar, tu é soberbo? Como que passa na cabeça de alguém, né? Mas isso é assim... Tu vê... Não é dos amantes do futebol. Não, eu sei. Os amantes do futebol, eles têm o reconhecimento. Porra, hoje eu fui no estádio, desculpa. Todos me receberam com o maior carinho. Eu pude ver lá tudo que eu fiz, a minha história. Tem foto do Carlos Alberto todo o museu. E assim, tem bastante coisa. Isso é uma pequena parte que a gente não tem nem que valorizar, mas que infelizmente fazem esse tipo de coisa. Sim. É verdade. Mas assim, as pessoas falam o que elas querem. Hoje, inclusive, a questão da internet nos dá uma na minha época não tinha... Não era tão forte, Não tinha Instagram, não tinha rede social. Hoje em dia, tanto é que dava pra fazer as coisas também. Falando em fazer as coisas, não dá pra fazer nada. Hoje em dia não dá pra fazer nada. A gente gosta dessas polêmicas. Vamos a perguntas polêmicas. Pronto, uma. Vai lá. Concentração... O que acontecia, quem chegava, quem não chegava, umas polêmicas. Já escapou? Boas. A gente aqui fez. A gente perguntou. Fácil assim? Já. Se até Gilberto Silva pulou muro. Gilberto Silva pulou que é todo muro. certinho. Eu tenho uma história assim muito legal que assim. E à vontade, vai lá. Eu tive um treinador que ele tinha uma dificuldade de liberar a gente pra sair e tal. Mas não é normal, né? Não é, mas quando ganha a gente quer sair, quer viver. E eu não sabia que o cara tinha liberado. Porra, os jogadores tudo já sabiam que o treinador, que eu fui o último, que eu fui pro doping, e eu cheguei no hotel mais tarde e falei assim, porra, tô vendo ninguém, aí eu tô com o meu parceiro de quarto, na época era o Fernando, jogou comigo no Vasco. Aí ele, porra, eu falei, e aí, não vai ser liberado hoje pra dar uma volta na rua e tal? Aí ele falou, porra, acho que não. Eu falei, então eu vou fugir. Só que eu fugi, pulei o muro. E não precisava. Não precisava, tava liberado, entendeu? Tanto que o segurança, o que tu tá fazendo aí? Tipo, eu abro a porta, pode ir. Sai por aqui. Não, hoje tá liberado. Eu falei, então tá, pô, não sabia. Mas fica registrado aí, não. Caraca. Então,
Hoje em dia eu acho que é muito mais difícil pro jogador de futebol. Hoje fazer por muito. exemplo, Todo mundo tem um na mão. telefone, né, gente? Por que o jogador de futebol não pode, depois de jogar, igual todo mundo que trabalha, tomar uma cerveja, tomar um drink na rua? Não pode. O cara pega um telefone hoje, faz um estardalhaço, aí diz que o cara não treina direito, que não se dedica. Que por isso que perdeu, que por isso que ganhou, perdeu, que por isso que... Cara, isso não existe. Não, aí tira uma foto do cara tomando uma taça de vinho Falou e que diz ele que o cara tomou um tomou... caminhão. Exato. E por isso, Então, assim, e o jogo daqui a 10 dias a culpa foi dele. A culpa é dele. E eles guardam isso pra usar contra na você. primeira Às vezes vez. ele nem posta, Exato. mas eles guardam pra usar no dia momento. Numa que- situação que você não estiver bem, Quando eles você não voltam com estiver aquela bem, foto. eles voltam pra aquilo. E tu sofreu muito com isso? Das pessoas ficarem falando, ó, fulano foi, fulano saiu, Eu tenho uma até muito legal. Eu e o Deco, a gente tava no... Não lembro qual foi a escola de samba que a gente foi. A gente foi pra uma escola de samba. Só que tava eu e o Deco machucado. Jogava pelo? Eu jogava pelo Vasco, o Deco jogava pelo Fluminense. Cara, agora eu não lembro. Não sei se foi pelo Imperatriz. Você tava também? Você que tava Eu sei cobertando... que saiu todos os jornais. Só que o que acontece? Olha, eu não queria dizer Saiu, nada, né? mas quem vazou a Ah, informação não foi sei. a Denise. Tipo assim, e a gente teve Não todo, fui eu, não, a porque gente eu teve tava- todo um cuidado, um preparo. Tipo assim, não vai lá na ponta do camarote que tá cheio de fotógrafo ali. Beleza, O mano. espião tava dentro. E assim, tipo, o banheiro a gente ia num esquema todo Pra não aparecer. pra não aparecer e tal. Não e... que estivesse sendo algo errado, mas Não, é pra sim, evitar mas polêmica. é justamente pra evitar, porque assim, estavam os dois lesionados, né? E o time ia jogar. Então, assim, era muita exposição você sair numa foto, tal. E eu não sei por que cargas d'água lá da hora, surge um fotógrafo assim de um camarote do lado, a gente não viu, cara. Aí tá eu com um copão de cerveja e o Deco com uma jarra. Tipo, e ele me servindo assim. Ai, que linda a foto. Só que o que aconteceu? Enfim, aí na hora a gente não se deu conta. Haja com naturalidade. Aí sei que a gente foi embora umas 3, 4 horas da manhã pra casa. Quando eu cheguei no clube pra treinar, o presidente e o diretor, vem aqui na minha sala. Era o Eurico na época? Não, na época era o Roberto Dinamite e o Rodrigo Caetano. Cara, já tinha as fotos de tudo que eu fiz. Quantas cervejas eu tomei, quantas não sei. A cópia da nota, aquela assim. Não, tipo assim, A fatura do cartão. nota não, porque eu não paguei nada, porque era escola de samba, eu não paguei nada, foi cortesia. Mas porra, cara, que a pessoa não tem o que fazer, Não entendeu? tem. E assim, sabe que vai me prejudicar uma parada dessa? Mas as pessoas querem É isso. notícia. Então assim, é mas fábrica a de gente notícia. não entende assim, por que faz? Gente, né? mataram até a Rainha Elizabeth essa semana. Nossa, isso Então. foi um... Então assim, a falta pessoa de sabe assunto, que né? vai te dar um problema, mas faz. E assim, cabe a gente tomar mais cuidado ainda pra ter esse momento de lazer. Porque assim, não Mas- pode ser um crime... É isso que eu ia o falar. cara É ir um na tanto quanto rua. absurdo que qualquer profissional tem esse momento de lazer, né? Aí o que acontece? Outro questionamento que eu faço. Vocês devem conhecer médicos, advogados, pessoas de outras funções. Advogado nunca foi trabalhar de ressaca? Médico nunca fez cirurgia de ressaca? Então por que o jogador de futebol Não pode. chegar de ressaca é um crime? Você já chegou de ressaca? Já. Não foi uma nem duas, não. Foi várias vezes. Várias. Muitas vezes. E de boa pra E a treinar. cabeça deve pesar, né? Porque assim, normalmente Correr. o treino eu mais novo eu fazia mais, mas o treino depois do jogo, ele é um treino mais recuperação. regenerativo, então assim, é mais tranquilo, que você vai fazer uma piscina, uma massagem. Então tu assim, pode chegar. mas tipo, mais novo eu tinha energia, saúde suficiente. A ressaca recuperava mais rápido, né? Mais rápido, aí tu saía mais, fazia mais coisas. E era algo comum? Ou era o Carlos Alberto que Antigamente a gente não tinha esse hábito do jogador de hoje. Hoje em dia o jogador todo tem staff. Fisioterapeuta, tem tudo. personal style, personal trainer, personal da casa do caralho. Tudo, tem tudo. Tanto que o cara vai viajar com a mulher no final do ano, antigamente a gente se permitia ganhar. Não tô dizendo que isso tá errado, tá? Os caras treinar pra caralho, não tô dizendo isso. Não que eu também não treinava, não. Mas, porra, no final do ano, tu vai levar o fisioterapeuta junto com a tua mulher, com os teus filhos, o personal treino, o personal não sei o quê, o assessor... Cara, férias é pra tu relaxar. Pelo menos eu entendo isso. entendeu? Deveria ser. E assim, o fato de eu querer curtir a vida,
paralelamente ao que eu fazia, não quer dizer que eu não me dediquei. Claro. É porque eu peguei uma fase de futebol que os jogadores eram boêmios. Era essa a fase. Hoje em dia não se permite mais ter um cara... Tem uma galera não boêmia. tem, mas é difícil. Mas assim, no Brasil, vou te falar, no Brasil difícil. tem uma frescura. É bem mais difícil. Uma frescura. Que ninguém faz mais nada. Não, eu acho, Hoje- aqui eu acho que o pessoal... Não, na Europa é mais pessoal liberal não. as coisas, assim. Acredito que façam. Eu acho que deve fazer. E eu, assim, eu sou a favor de que não faça escondido. Sim. Tem que fazer aí. Ao natural. Ao natural. Vou no restaurante. Pô, vou estar com a minha família. Vou tomar uma cerveja. Vou beber um drink. Normal, né? Sem ter a preocupação de alguém querer usar isso contra você. Vou beber um drink, nem que seja na taça do campeonato. Exato. Essa tradição, Essa né? foi É quase pica. tradição, né? Pode falar, essa Que orgulho! Fala. essa eu tenho o maior orgulho. Eu ia falar, Adoro sabe falar. o que eu fiquei imaginando? Não, Tipo, aquela taça. minha que namorada nem tá a gente- aqui, ela foi lá viu a taça hoje. Né? Aí eu fiquei, porque eu não Foi falei. aquela que teve cerveja. Foi né? aquela. Aquela lá foi. Eu fico imaginando, a gente gravou com a Belle do Thiago Silva. Aham. E tinha um móvel cheio de taça. Mas o Thiago Silva não bebe. Então, mas a gente passando, comigo só vai assim, beber, se né? afastando da taça pra não tocar, não quebrar, não encostar. E o Mas povo a taça na casa e o dele- povo botando cerveja. Ele fez Não, eu réplica tenho- de tudo. eu também tenho. Ele tem as réplicas em Eu também casa, tenho. de todas as Tem? taças. Mas essas de casa eu não bebo, né? Eu bebi na Tem que de ser na podia. original. Eu bebi na original. Que aquela Cara, que ali, prazer. A ideia foi tua? Na hora, assim... Eu acho que aquele, assim, na hora eu acho que foi. Não, na hora, o que aconteceu? Primeiro a gente chega no vestiário, cara, Meu ganhamos Jesus. a Liga dos Campeões. Fudeu, posso fazer tudo que quiser. Não, Eu sou não, dona já da tem porra champanhe, toda. tem Já tem champanhe, tudo. tem tudo liberado. Champanhe, não sei o que, tal. Tanto que tinha gente rezando, agradecendo, eu falei, não. Aí eu e o Deco aqui, a gente vapo. Quando viu, o negócio tava cheio até a boca. Tu e quem? Eu e o Deco. Aí, Deco! sempre ele, pode falar. E muitas das coisas que eu fiz, eu agradeço a ele. Tá? Ele que me ensinou. Quando eu cheguei na Europa, Mestre ele Deco. foi meu mestre aqui. Entendi. E aí a gente encheu a taça. Pegou desse- assim, filho, vem, que eu te Pode ensino. falar, é porque Vem, papai. até bituca de cigarro jogaram dentro. Meu Jesus. Da taça. E eu não sei se hoje em dia, aqui como tá, mas assim, antigamente todos os jogadores bebiam e fumavam. Então, Hoje em dia, assim, os caras têm medo de falar sobre esse assunto e fazem escondido. Não tô aqui pra entregar ninguém. Só tô dizendo eu que a conheço época, alguns e todos eles fumam. Mas escondido. mais escondido. Um é Eu escondido, tive, eu acho. eu Acho que sim. tive uma fase minha no Grêmio, cara. E agora é uma... Eu não sei se na tua época já existia Agora isso. tem eletrônico. Não, aquele negocinho que Ah, gruda aqui assim, na ó. Alemanha eu usei isso aí. Meu Jesus, E mas aí? esse negócio aí quase matou uma amiga minha. Quando eu cheguei em Portugal, eu levei um susto, tá? Porque quando eu cheguei no Porto, eu falei assim, cara, jogador aqui bebe, beleza. Pô, mas fumar no vestiário, nunca tinha visto essa parada. Fumava no vestiário. Com Não treinador. precisa falar quem é, mas assim, Entendi. eu falei, Vou cara, até que beber minha loucura. água. Na Alemanha, quando eu joguei lá, eu falei, cara, os caras bebem. Tá, então, vida normal, né? Pô, no Brasil isso era Proibido. escândalo máximo. E aí quando eu cheguei aqui na Europa, eu não fumava. Eu comecei a desenvolver Você é uma pessoa séria. Não, porque assim, eu era tão garoto que eu gostava de viver minha vida, beber e tal. Então, assim, sabe aquele negócio da ocasião faz o ladrão? Aham. Então, assim, eu vivia num meio que, porra, todos os Era meus isso. amigos e as pessoas que eu gostava, que eu me identificava, os caras que eu queria ser, faziam isso. Então, assim, é normal que você vá pra lá. Que não seja um Não problema. dizendo que isso seja certo, que não, Sim, que sim, isso faz sim. mal à saúde. Não tô aqui levantando a bandeira Sim. errada. E aí eu jogando no Brasil, tinha esse cuidado, fumava escondido, pra ninguém saber, concentrava sozinho. Aí eu tô jogando lá no Sul, no Grêmio, tu que é gaúcha, né? Não, Eu ela. sou Tu é gaúcho. gaúcha. Aí um jornalista falou, tem uma foto tua bem fumando cigarro. Eu falei, me ligou o cara. Não, ele ligou antes de publicar? Escuta o que ele falou. Eu tenho uma foto tua aqui fumando cigarro, como é que a gente faz? Eu falei, olhei assim, Isso, falei, quem é? e chantagia. Não, assim, eu falei assim, pô, irmão, sabe o que tu faz? Publica, pô. Ele, como assim publica? Eu falei, cara, todo mundo já sabe que eu fumo mesmo, foda-se, pode publicar. Eu seguro, eu banco, pode ir. Aí, não, mas tu não vai nem querer negociar. Eu falei, não vou negociar nada Negociar, contigo. olha isso, né, gente. cara? Não vou negociar nada contigo. Publica, pô. Ele publicou. Não.
Não, porque eu falei outras coisinhas pra ele também. Eu tinha umas cartas na manga. É, eu falei, vai ficar ruim o negócio. Aí ele não publicou. É aquela coisa assim do treinador. Tu anda fumando? Aí o cara responde, por quê? Cara, aí mas já assim, se entrega. mas lá no Brasil, o que acontece? Os caras que fazem algumas coisas, de cometerem alguns excessos, é porque os caras se garantem muito, são muito bons. Normalmente é assim. Quando você é muito bom, você tem uma margem de erro maior do que os outros. Uhum. Só que aqui na Europa eu vi o bom e o ruim fazer a mesma merda. Eu falei, porra, aqui não tem parâmetro. O bom e o ruim fazem a mesma coisa, vive junto, só que quem joga só é o bom, entendeu? Agora no Brasil não. O cara fazer alguma coisa, porra, perdi um jogo, vou dar uma volta hoje, vou sair, vou... Tem que ser o craque do time. Tem que ser o craque do time, tem que ser o cara, porque senão isso dá muito problema. Pronto. E tirando um pouco essa parte do beber, do fumar, peso. Tu teve algum... Não, problema do peso eu nunca... Não minha tu genética problema. sempre foi boa. Não tu problema. Mas que te incomodaram com isso, te incomodaram. De peso? Não te incomodaram? Não. Durante a carreira? De peso, não. Não. Porque geralmente a galera fica em cima, não, mas né? eu vou te falar. Até o Neymar. Minha genética sempre foi muito boa. Então, assim, quando você tem um gasto calórico gigantesco, não vai ser uma ingesta ruim que vai te atrapalhar. Então, Pronto. O gasto calórico é muito grande. Não, isso eu Tu sabe por que o jogador de futebol, depois que para... Aliás, qualquer atleta engorda muito. A grande maioria. O cara passou a comer mais, passou a estar bebendo mais, passou a estar cometendo... Não, é porque ele não tem mais o gasto calórico. Ele faz a mesma coisa. Ele só tá fazendo a mesma coisa que ele fez a vida inteira. Só que agora o ele não gasta acelerado. tanto, entendeu? E é muito rápido. É muito rápido. Agora, com o peso que eu me lembro aqui, eu acho que eu sei o que é uma polêmica de um gol, né? Lembrei. Não te incomodaram naquela época? Não, isso foi o seguinte, eu tinha me do gol. aposentado já. Isso. Aí fiquei 2 anos sem jogar. Vocês têm que me recordar também das coisas. Tanta coisa que vocês têm que me lembrar. E aí um amigo meu que é dono de um clube lá no Rio e tal, falou assim, pô, tu não quer jogar? Eu falei, cara, eu já tô cansado, meu joelho já não gosta, já tô parado há 2 anos. Boa Vista, né? Tô gordo, no Boa Vista. Que tem um Boa Vista aqui também. Tem também. Tem o Boa Vista. Que era freguês nosso pra caramba. E aí eu falei assim, não, cara, não dá não. Ele falou, não, dá a oportunidade de teus filhos viverem um pouquinho das coisas que eles não viveram. Porque meus filhos eram muito pequenos quando eu jogava e que eu pude interagir com eles assim, com essa parte de futebol, foi pouquíssimo e eles têm pouca recordação. E nisso ele acabou me convencendo. E aí tu disse, vou. Eu entendi que dava. É aquele até porque viciozinho, né? O nível também estava muito ruim, eu falei, então dá. Se o nível fosse muito bom, eu falei, eu não ia me arriscar. Uma cutucaram naquilo Só que aí eu fui jogar, gostam, eu tava hoje eu tô com 90 quilos, posso falar. Eu joguei a minha carreira inteira assim com 85, 86, 87 quilos. Sempre variando assim. Ok. Tava com 102 quilos. Quando ele te chamou. Pra jogar. Quanto tu mede? Eu tenho 1,80. 1,80. Só que eu sou forte, né? Aí tu imagina 102 quilos. Pô, minha barriga... né? Aquela barriga responsa. Aquela de respeito? De respeito. E aí eu tô... E esse foi meu último jogo, assim, que... Na verdade, eu já tinha aposentado. Esse foi meu último jogo que eu falei, agora não tem mais jeito. Nem se vir Jesus Cristo aqui na Terra, não vou jogar mais. Meus filhos que assistam os vídeos. Que é o que eu falo pra eles. Assistir porra dos vídeos na internet, tem um monte de vídeo na internet. O pai jogou, mas lá. E aí, eu fui jogar e o presidente do outro clube falou assim, cara, esse cara aí, tu acha que ele vai ganhar do meu time? Que levaram a informação pra mim. Pô, você é um ex-atleta em campo. Falei, porra, aí não. Agora você vai ver quem joga. Agora vai ver quem joga. Agora me provocou. Não. Eu falei, não, aí não. Aí os caras na oração, assim, eu até saí, que eu falei, vou ficar aqui na minha. Cheguei o presidente e falei, hoje é meu último jogo. Eu vou jogar o que eu não joguei é a vida. Vai ser hoje. Vai ser hoje. Porra, comecei. E assim, não é só jogar não, tô dizendo de competir também. Tudo na jogada eu ia mais forte que todo mundo, sabe? Eu tava a vera, não tava pra brincadeira. Aí fiz o gol. Na verdade, esse time, ele tinha que empatar com a gente pra ele passar de fase. A gente enfiou 4-1 nele e ainda ajudamos o Vasco ainda. Pronto.
na altura. E aí, quando eu fiz o gol, eu fui lá na tribuna de honra do estádio e aí estufei minha barrigota da época maneira pro presidente ver. Tu não falou que eu tava gordo pra caramba que eu não servi? Tá aí o resultado. Receba. Receba. Literalmente. Receba. Literalmente. Mas as Esse pessoas... receba do Luva de Pedreiro. É. Esse moleque é muito É o dia inteiro, eu escuto isso em casa dos meus filhos, é o dia inteiro, receba. Mas as pessoas... Pra falar é muito fácil, né? É. Falar é muito fácil. O bom é que Mas tem quando que ter mexe com respeito, pessoas que não levam porque eu sou muito reativo. Eu sou muito Reativo. reativo. Eu ia sou perguntar muito isso. reativo. Renata, Eu sou análise muito comportamental. Ele é Faz vermelho. análise comportamental. Ele é vermelhinho Ela é total. analista A cara comportamental. dele. Eu sou muito reativo. É? Pô, Vermelho? Competitivo. Se me der flores, eu dou flores. Se me der espinho, aí não. Tem também, né, Aninha? não dá Receba pra essas escolher. flores. Tem. É uma boa frase Gosto sua. disso. Eu gosto das polêmicas aqui. Receba essas Receba flores. essas flores. Cara, não tem como tu dar espinho pra quem te dá flor. E gentileza gera gentileza. Então, assim, se me tratar bem, eu vou tratar todo mundo bem. Ele é vermelho. Total. Total. Focado, resultado, tem que ganhar, não gosta de perder. Até para o ímpar. Até para o Eu ímpar. gostei. Exato, até aposta boba tem que ganhar. E reativo. Total. E é outro sagitariano, né? Tá explicado, né? Tá sagitariano. E ela também. Eu sou a única que não sou. Eu tô aqui... Alguém tem que equilibrar essa mesa. Sagitariano pica. Cara, meu A irmão gente- é sagitariano também, então eu acho que a galera que... Na verdade, a gente coloca um negócio na cabeça e vai atropelando o que for, mas botou na cabeça, vai. Pegou e vai. Então pronto, outra coisa, a Champions League que tu conquistou, virou tatuagem, né? Virou. Que mais? O que mais virou tatuagem? Da carreira. O Mundial de Clubes eu tatuei também. Número 19 que eu comecei a jogar aqui. Aqui? Comecei a jogar com a camisa 19 aqui. Depois ficou direto. Por que 19? Por passou assim. Tu que escolheu? Não, tem uma história muito legal com esse Então 19. vai. Eu sempre fui acostumado a jogar com camisa 10 no Brasil, que o cara que tem um pouquinho mais de qualidade joga com camisa 10 no Brasil é assim. Agora que fizeram bagunça com o né? Agora é zona. Fala do boi. E eu, quando eu cheguei aqui em Portugal, eu não sabia de verdade quem era o Deco. Eu não sabia de futebol português. Eu não sabia nem quem era o Mourinho. Porque a gente não tinha informação das coisas aqui Como era bom. de fora, entendeu? Sim. Das coisas da Europa pro Brasil. E aí, o dia que eu me apresentei no Porto, aí o empresário que estava comigo na época falou, não, vou te apresentar o Mourinho, que é ele que decide o número, que é o manager do clube, que vai escolher as coisas, tal. Aí ele falou, qual o número que você quer jogar? Eu falei, com a 10, pô. Perguntou. Apenas. Porque assim, antigamente, os números baixos eram os números de quem jogava. Pô, eu vou escolher o quê? O 22? O 18? Queria jogar, Hoje ué. em dia, né, mostrar que pro cara era que eu quero. 80, Eu vou mostrar pro cara que eu 80. quero jogar, que eu vim Sim. aqui pra ganhar, que eu Claro. vim aqui pra. Sou camisa 10, cara. Aí ele falou, não, a camisa 10 não dá não, porque é do Deco. Eu falei, ah, beleza. Aí ele falou, não, foi o seguinte, você vai fazer 19 anos? Fica 19, a gente vai ganhar um monte de título junto e aí 19 tu vai levar pra tua carreira. Aí foi isso. Além do que 1 mais 9, 10. Aí depois eu comecei a saber. Também tem isso, eu pensei nessa mais 9, nessa 10. soma também. Eu pensei na soma e falei, tá em casa. E depois também, quando eu tive a oportunidade de. Não foi jogar, não, de ver no treinamento o que o Deco representava aqui, eu falei, porra, Ah, tá, entendi. o cara tem que jogar com a 10, entendeu? Entendi. Ele era um cara diferenciado do Mas te time. deu sorte, 19, né? Não, me ajudou muito. Te deu muita sorte. Eu joguei na verdade, assim, eu só fui jogar com a 10 de novo no No Fluminense. Fluminense, quando voltou. Quando eu voltei, porque os outros clubes da minha carreira eu joguei Foi tudo 19. tudo com a 19. Com a 19? Depois daqui. Depois daqui. Tá, me lista os clubes aí. É melhor, Vai isso lá. é melhor você listar, porque é Vou te uma falar. coisa gigante. Acho que é a sequência de Pode ser. exata. Pode ser. Nem vou te pedir pra contar a história, senão nós vamos perder o Ah, só senão é dizer outro onde podcast. você- né? não, Vamos virar num outro Só podcast. falar, só Então falar tá, onde jogou. Fluminense. Tive que começar por lá, né? É, É o melhor de Fluminense, todos. que foi onde eu fui formado. Porto, Corinthians, No Brasil, tu saiu do Fluminense e já veio pro Porto. já vim pro Porto. Então, Fluminense, Porto, Corinthians. Fluminense, Werder Bremen, São Paulo, Botafogo, Vasco, Grêmio, Bahia, Corinthians foi depois. Vasco. Não, Corinthians já foi. Vasco. Aí teve o doping, eu fiquei um ano sem jogar, que eu caí no doping.
que não foi culpa minha, depois eu vou explicar pra vocês. Tá bem? Vocês nem sabiam disso, sabia? Não, eu que não sabia. foi culpa tua, não, a gente sabia do Não, mas do doping Não. você sabia? Sim, Tá. sim. Então todo mundo estudou também. Ah, Tá tá. pensando Então, que... doping, aí depois do doping. Porra, aí eu fiquei 1 ano sem jogar. Que merda. Aí voltei pro Goiás. Aí Goiás, Botafogo. Al Dafra de Abu Dhabi, do mundo árabe. Que era do ladinho do Dubai também. Aí de lá, Figueirense, Atlético Paranaense. Cara, que jornada, hein? Já Morei perdeu da os Copa dedos. o Chuí conhece no tudo. Brasil, né? Já perdeu os dedos. Aí em 2017 foi onde eu encerrei a minha carreira de verdade. Aí depois de 2 anos que eu tentei jogar no Boa Vista, eu joguei 4 jogos. 4 Você jogos. encerrou a carreira cedo. Pois Sério, é, com no outro dia... 32 Isso é uma Mas assim, pergunta. eu comecei a ter Fazer uma muitas pergunta. lesões, muito... Já não estávamos E assim, eu peguei o meu último clube, que foi o Atlético Paranaense. O que aconteceu? Ele já estava nesse processo de grama sintética junto com grama normal, e lá era uma grama sintética 100% sintética. E essa grama, ela atrapalha muito no teu desenvolvimento, ainda mais para quem já passou dos 30 anos. Então assim, o risco de lesões é muito alto. Aí eu tive uma ruptura dos ligamentos do tornozelo. E o futebol não é um meio saudável, porque acha que ser atleta é saudável, não é. Ser saudável é ir para uma academia, você lá com personal, isso é ser saudável. Porque só vão te exigir, além do seu limite, coisas que você não pode fazer, que você tá no meio, você é obrigado a fazer. Você se submete a tomar infiltração, a um monte de coisas que você não quer, Que também ninguém sabe. Né? que ninguém sabe, que também tem medo de falar, que na verdade você é obrigado a fazer. Não, você tem que jogar. É isso Como mesmo. assim? Mas não tem condições de Acelerar retorno. acelerar retorno. Isso então, não é unanimidade, não é uma Não é regra uma geral, regra, mas mas acontece. Mas existe. Acontece. Existe. Remédio para dormir. Remédio pra dormir. Acontece até hoje. E assim, esse tipo de coisa vai abreviando a tua carreira. E hoje em dia o atleta de futebol ele vai ser cada vez mais longevo, porque os caras têm tudo. Sim. É, mudou uma E estrutura depois que bem- acaba o treinamento, eles têm uma responsabilidade de continuar o treinamento nas suas próprias casas, de fazer o recovery, de fazer tudo conforme manda o clube e o staff dele está em harmonia com o staff do clube, entendeu? Sim. Tu se arrepende de alguma coisa? Eu me arrependo de não ter ficado aqui mais tempo. Isso eu me arrependo. Na Europa? É. Não digo na Europa, digo aqui mesmo no Porto, porque assim, eu poderia ter me naturalizado, seguindo um caminho assim, entendeu? De poder jogar na seleção portuguesa. Mas o que te fez decidir sair daqui? É porque eu fiquei no sonho, né, de achar que eu poderia jogar uma Copa do Mundo pelo meu país. E eu, na época, quando me cogitaram essa possibilidade, eu achava assim, porra, tô traindo o meu país. Então eu quero fazer por esse caminho aqui. Só que não foi possível por várias coisas. Porque, né, infelizmente, a seleção brasileira você não é convocado só por futebol. Sim. Tem várias outras coisas que completam ali, né, a aguinha do copo. Tem muitas coisas que giram por trás do que é a verdade, entendeu? Então, acabei voltando para o Brasil, tive a oportunidade na seleção outras vezes, mas assim, tive que escutar, não tem comportamento para estar, é isso, aquilo, e o futebol que eu jogava não era visto, entendeu? Então assim, um erro, 1000 condenações. Então quando tu cometia alguma merda, cara, eu pagava um preço gigantesco para que as pessoas me aceitassem novamente, para que eu voltasse a ser reconhecido pelo que eu era bom, não pelo que eu tinha de ruim. É porque criou, E a gente até falou isso assim, antes, lembra? falou As isso. pessoas pegam retratos da nossa vida. Recortes. Pega os recortes e monta um álbum. Isso né? que eu ia O falar, álbum que imposta quer. quando aí quer. Monta do jeito que quer. faz aquilo uma verdade absoluta da tua vida, que é coisa que não é verdade. Você teve momentos que você fraquejou. E eu acho que esses momentos são importantes também. Claro. Até porque a idade me permitia de eu errar, de eu fazer, de eu aprender.
Não dá hoje, depois de burro velho, pai de filho, eu estar fazendo coisas que eu fazia com 20 anos. Isso não tem como mais. E alguma dessas polêmicas tu se arrepende? Alguma que você... se eu pudesse, não teria, sei lá, brigado com o fulano. Eu tenho, assim, se fosse hoje em dia, eu não brigaria com o Leão, que foi meu treinador no Corinthians. Porque eu entendo que aquilo foi muito ruim pra mim e pra ele. Não só pra ele, mas como pra minha carreira, porque assim, depois eu fiquei visto como bad boy, sabe? Realmente, tu tinha essa fama, né? E bad assim, boy, foi uma parada, isso foi uma coisa que eu sempre lutei pra que eu não tivesse essa nomenclatura, que eu achava isso muito ruim, até porque a definição disso não tem nada a ver comigo. Quem me conhece sabe do que eu sou e o que me conforta é quem me conhece sabendo da forma que eu ajo, que eu interajo com as pessoas. Mas eu teria evitado, porque aquilo foi ruim, e assim, teria evitado ali, na frente da imprensa. Talvez no vestiário eu teria tido a mesma atitude, entendeu? Só que eu não pensei no que aquilo de cabeça quente, poderia virar. Porque quando você fala um palavrão no microfone, ele tem esse tamanho. Quando tu fala no vestiário, ele tem esse tamanho aqui. Então, assim... Não, vira rotina. Então, assim, eu podia ter feito... Eu convivendo, volto e me deparo falando um monte de palavrão, assim. E convivendo porque então, vira, assim, uma coisa poderia muito ter comum. acontecido no vestiário, ter sido uma confusão mais casual, né? Então, assim, fora do vestiário, ela toma uma proporção maior. Mas de então, restante... Não me arrependo, não. Acho que eu teria feito o mesmo caminho. Talvez eu também não teria saído do Werder Bremen, do Fluminense e ido pro Werder Bremen, que também não foi só pelo meu querer, porque eu era jogador de um fundo de investimento, e esse fundo de investimento queria recuperar o dinheiro que investiu em mim. E eu tava muito feliz no Rio, tinha sido campeão. Uma das melhores fases suas. Tinha sido campeão da Copa do Brasil, era não capitão. foi uma decisão tua? Não foi uma decisão minha. E não foi nem por causa de dinheiro, não, até porque, no Fluminense naquela época eu ganhava bem, então a questão não era dinheiro. Era porque teve essa imposição desse fundo que me comprou e eu tive que ir. Infelizmente, futebol existe essas... Como é que eu vou te dizer? Essas bolas de aço, né? Essa escravidão. Infelizmente... existia na minha época. Essa dependência dessa parte financeira, né? Dessa máquina. Porque assim, quando é uma coisa que é só do seu interesse, beleza, mas assim, tem muita gente interessada em querer ganhar, então assim... Muita gente interessada na tua vida, muita no teu gente interesse. envolvida na sua vida, podendo decidir por você. Exato. Muita gente envolvida e dependendo daquele processo aconteça. E vamos lá. Também não sendo totalmente inocente, né? As pessoas... a gente dependeu, e as pessoas que jogam futebol, os atletas, dependeram disso daqui a pouco para alcançar o sucesso. Sim. E em alguma hora essa conta chega. E talvez chega. Nesse momento do tipo, eu não iria, mas tive que ir. Não tinha jeito, porque esse fundo de investimento, ele era muito rico, muito poderoso. Se eu bancasse essa situação, ele podia falar assim, então tá, falta mais 4 anos de vínculo com a gente, fica em casa, eu vou te dar o dinheiro, tu fica em casa. Aí tu não joga futebol 4 anos. Era um risco também. Não tinha opção pra mim, entendeu? Sim. Se tivesse, eu ia roncar, mas não tinha opção pra mim. E como disse o Elton no bate-papo, ele disse muitas vezes a gente tinha opção A, não tinha A e B. Não tem A e B. O jogador às vezes, e é assim, E é uma fração de segundos. É aqui, tá aqui, vai. E se você não tomar uma decisão rápida, as coisas complicam. Abrir mão. Então, vamos lá, abrir mão. Qual foi a coisa que tu mais teve que abrir mão? Abrir mão pela tua carreira, pelo teu sonho? Que eu abriria de novo, abrir mão da vida, né? A vida normal. Uma vida social normal. Abri muito mão disso. A minha infância, eu só me recordo dela dos 14 anos para trás. Porque dos 14 anos em diante eu já estava no alojamento, já estava competindo. Já era profissão. Já era profissão. Literalmente é um trabalho, né? Já, tipo assim, criança brinca, né? Criança o pré-adolescente brinca. É isso. Você foi bem E você já tá ali. Criança tem que brincar. E você já o que tem eu falo para meus compromisso. filhos, vocês têm que brincar. Você dá compromisso e responsabilidade para uma criança, você vai fazer ela queimar etapas. Aí a conta chega. É muito precoce. A gente falou isso hoje, né? E a conta chega pesada. Chega pesado. O que está acontecendo é que hoje em dia muitos atletas, né, muitas crianças
A própria família tá empurrando. Porque assim, porque também uma esperança para a família, sim, isso, né? Então... E assim, deposita numa criança uma responsabilidade de um adulto achar que o mercado é muito fácil. Exato. Porque acha que o mercado... Porque o que vê é que... na verdade, assim... É o glamour do futebol. O que vende na TV... É o glamour. É o glamour, é aquela coisa toda maravilhosa. Só que esse Mas glamour ninguém vende o preço que se paga. 0,05. Esse glamour é menos de 2% da população. E não fora tudo que os atletas abrem mão para ter esse glamour, né? Muita coisa. Não, e fora isso, o que até no Brasil tá passando agora, né? Tem atleta sendo prometido de morte. Sendo ameaçado de morte. Sim. Por causa tem o Cássio agora no Corinthians. Pronto. E exatamente as pessoas não têm noção da pressão que é quando tu perde um jogo. Quando tu tem uma massa inteira contra... A pressão é muito grande e assim... E é tu e a tua família, por isso né? que não é só você. E os poucos amigos que você escolhe também, né? Porque às vezes você tem amigos que realmente vale a pena você falar amigo. Porque assim... às vezes... pessoas fora do futebol, para não chamar o jogador de burro, fala que ele é desprovido de inteligência. Tá chamando de burro da mesma forma. Tá chamando de burro, de idiota da mesma forma. Só troca a palavra. E assim, isso eles contam pra bobo. Pra gente não, que a gente tem um mínimo de informação. Só que um jogador de futebol ele nunca pode ser considerado burro. O cara que toma decisão rápida, com chuva, longe com sol, da família. Longe. O cara que se adapta no frio, no calor. O cara que tá com 100 mil torcedores. Hoje, na orelha. Hoje ninguém mais tem mais 100 mil torcedores. Vamos botar 60 mil, que já é muita coisa. Tu imagina 60 mil cabeças te vaiando e você dentro do campo, você tem duas oportunidades. Você tem que escolher uma. Só que o cara que tá na bancada vendo o jogo, ele tá vendo 6 chances. Só que ele tá lá... Olhando de cima, relaxado, bom ar-condicionado, às vezes tomando um vinho, um negocinho, almoçando, jantando, sei lá, fazendo o quê. E tu tá lá. E tu tá lá naquela pressão. Então, assim, você ter a velocidade de raciocínio mediante a pressão, isso é muito difícil. Isso é para poucos. É para poucos. Isso é para pouquíssimos. Então, assim, jogador de futebol, na minha opinião, burro não é. Ele pode não ser intelectual, tá? Porque o intelectual, depois o que se compromete a estudar, que ele agrega conhecimento. Agora, burro a gente não pode falar. Sim, é muita coisa envolvida pra te dizer que não é capaz de tomar decisão. Que é mais fácil também você denegrir do que você... É sempre mais fácil, né? Vira muito mais elogiar não existe. Inclusive nesse meio, no meio do futebol, não sei porquê, parece que todo mundo que assiste jogo de futebol tá jogando tudo que ela tem de paixão ali, né? E se o time perde, ele tem que encontrar Tu quer ver uma parada? Culpa, tem cara, um culpado tem cara assim, pra xingar, pra brigar. Amigos meus assim, fora do futebol, o cara fala assim, pô, tive uma semana estressante do caralho. Sabe o que eu vou fazer no fim de semana? Vou comprar um ingresso e vou lá no futebol xingar os caras. Os outros. Mas isso acontece. Sabe, o futebol é o meio das pessoas extravasarem. É o meio de escape, né? As suas emoções. É o entretenimento. É a tua válvula de escape. É o entretenimento. O que é um entretenimento para alguns, pro mundo é trabalho. Para outros. E o maior privilégio? Cara, privilégio... A vantagem. Ser jogador de futebol é bom por quê? É bom porque você pode mudar a vida da sua família. Isso é muito bom. Ok. E para você, pessoalmente? Para mim, pessoalmente... É o dinheiro, é a fama, é o reconhecimento? Não, é o reconhecimento. Igual hoje que eu vim aqui no Porto, sabe? Passaram anos e nos clubes que eu vou, mesmo passando muito tempo, as pessoas terem carinho por você, querendo tirar foto com você, querendo te fazer peça importante do clube, mesmo na atualidade, entende? Então, ouvi muita gente, pô, você tá em forma ainda, dá pra tu voltar a jogar. Então é muito legal tu ouvir, ter esse reconhecimento. Acho que isso é um privilégio que o futebol dá. E só um adendo a isso que você falou, essa questão de ser considerado em algum momento da tua carreira como bad boy, vem totalmente de contra ao fato de você ser querido por todos os torcedores de todos os clubes que você jogou.
E se isso acontece, porque não era o bad muito boy, difícil isso acontecer. Não, e assim, ele listou aqui todos. É porque assim, quando você tem opinião, você recebe algumas nomenclaturas, entendeu? Quando você tem personalidade, então vão tentar te desqualificar. Então a maneira que encontraram foi essa. Eu tenho uma frase muito boa que diz, não basta querer ser, tem que bancar. Porque, ok, tu pode querer ser um jogador de personalidade, mas daí tu tem que bancar tudo que vem junto. Exato. Eu debato muito com meu irmão sobre essas questões. Não, tem que bancar. E tem que bancar, porque muitas vezes o jogador ele quer ser o protagonista, mas o que vem atrás, eu conversando com o Alex... Não segura, né? Isso, porque assim, a vontade de chegar numa seleção brasileira. Gigante, todo mundo quer, mas vai lá vestir, porque daí não é mais o teu time. Grande, é um país inteiro. E tu tá falando da seleção brasileira, que tem um peso absurdo. Não é qualquer seleção. Então, ok, querer chegar lá é fantástico, mas depois que tu tá lá, tem que segurar toda a pemba. A resposta é muito grande. A mesma coisa quando você chega numa equipe profissional. Primeiro você é um menino que do dia pra noite sua vida muda e você pode ter um carro, ter uma casa, coisa que você não conseguia fazer. Cara, falar que isso não mexe com a tua cabeça, lógico que isso mexe. Só não mexeu com a minha educação, com a minha essência, com o meu caráter. Mas falar que em algum momento não mexeu, lógico que mexeu. Pô. Você começa a saber que você tem poder na sociedade. Eu costumo... Que tu chega nos lugares e as pessoas dizem, não, entra, tá aqui, toca. E assim, esse tipo de coisa eu nunca gostei. Nunca gostei dessa bajulação de as pessoas quererem... Existe, é o natural, né? É natural, vem... Na verdade, você quer trabalhar, mas a fama ela vem sem você querer. Ela vem, não tem jeito. Você não escolhe ter fama ou não. Se você for bem sucedido jogando futebol, você vai ser famoso e é assim que funciona. Mas eu, de verdade, nunca gostei desse tipo de coisa. E voltando no assunto, você tem que ter uma personalidade muito grande para bancar. Primeiro, você tem que ser protagonista da tua vida primeiro. Para depois você querer bancar as outras coisas fora da sua vida. Se você não for uma pessoa que se assume, que tem a personalidade, que seja convicta realmente naquilo que você quer, você não tem condições de discordar ou de bancar, ou até mesmo uma polêmica para quem quiser enxergar dessa forma, você não consegue. Primeiro você tem que ter autonomia de você. Primeiro você tem que saber o que você é capaz de fazer, para depois você ir para outros desafios. Total. Eu concordo, às vezes as pessoas se assustam um pouco, porque o jogador de futebol ele quer tanto chegar lá, que quando chega, alguns se assustam com o tamanho que é. Porque é muita responsabilidade. Por exemplo, eu vejo, todo mundo faz essa comparação, Cristiano Ronaldo e o Messi. Eu acho o Messi muito mais genial. Falar, boa, eu acho o Messi quem é melhor? Eu acho o Messi muito mais genial, eu acho o Messi faz as coisas mais naturalmente. O Cristiano Ronaldo não. Ele sabe que ele tem que cagar 2 quilos para ele ganhar do Messi. Isso eu acho muito maneiro. O Cristiano, ele é trabalho. Ele fala. E ele sabe disso. E ele fala. E às vezes as pessoas que tiram ele como soberbo, ele não é. Ele fala, para os outros eu não posso não ser o melhor, mas na minha cabeça eu sou o melhor. E ele tá certíssimo nisso. Isso. Não, e ele realmente ele trabalha para isso. Ele investe nele, ele trabalha. Eu sei que agora o Alex vê a rotina dele lá no dia a dia. E ele, assim... É o primeiro a chegar e o último a sair. E ele é assim desde sempre. E assim, como é que a gente não vai botar esse cara nos maiores da história? Tem que estar nos maiores da história. E ele sabe o quanto que o Messi também é importante para que essa história dele seja assim. Sim. Ele já falou disso algumas vezes, não sei se você já viu, da importância que o Messi tem na vida dele, entendeu? Como essa competição é saudável. E isso é para poucos. O cara falar isso, né? Ser um cara bem sucedido no esporte, ter vários compromissos de publicidade. Cara, é muito difícil você conciliar, você sabe disso. Conciliar tudo. Você sabe, você tá... Porra, tu tem que gravar texto, tu tem que fazer comercial, tu tem que isso, tu tem que aquilo. E assim, no tempo que você estaria descansando. Você já treinou, você já fez a sua função. Mas aí o teu entorno te joga em várias outras coisas para você fazer. Vertentes. E assim, o cara vai, faz, no outro dia tá lá treinando. Tá... Então assim, o cara bem sucedido, o segredo é a repetição. E o Ronaldo não sofre por fazer isso? Não. Ele gosta. Ele gosta de fazer, aí que tá a diferença. Gosta. Porque dificilmente outro jogador... Na verdade, porque ele sabe muito bem onde ele quer
estar e chegar. Então, ele sabe o lugar que ele quer estar. Exatamente. Ele então sabe. isso pra ele é... Por exemplo, Exato. Dificilmente a gente vai ver um outro jogador assim com essa dedicação. Com esse mindset total. Talvez assim, talento pode ter outros melhores que ele, mas assim, com essa determinação, eu acho muito difícil de ter. Vou te fazer uma pergunta bem pontual do que viveu os dois lados. Futebol europeu e futebol brasileiro. Qual foi a grande diferença? Se tu pudesse apontar assim. A grande diferença, que agora está mudando um pouco, né? Eu, quando vim jogar na Europa, eu não sabia o que era trabalhar sem a bola. Eu não sabia o que era trabalhar taticamente em prol da equipe. Era aquele jogador puro brasileiro. Eu tinha talento, foda-se, eu vou fazer o que eu acho e acabou. E lá vou não, eu. aqui a gente aprende a você trabalhar em grupo. Guardar a posição. Lá no Brasil, Organizar. infelizmente, quem tem talento é egoísta. E até incentivado a isso, né? É incentivado a isso. Tipo, porque, resolve lá, vai lá e resolve. Ó, esse cara aqui é o bom do time. Vocês têm que correr pra ele. Joga, Jogar a você bola nele. dá a bola dá nele. a bola nele, ele resolve vai e vocês resolver. correm. Ele pensa e vocês correm. Mas vamos lá, talvez Aqui seja não é por assim. isso que o Brasil tem os maiores talentos individuais. Mas olha só, Também. onde estão nossos maiores talentos? Na Europa. Sim, eles são produzidos lá São produzidos Mas lá, vai vir pra mas cá. vem pra cá muito cedo. para vir para cá. Porque o europeu, não de forma geral, porque a gente tem muitas exceções e muitos outros, mas ele é produzido muito taticamente. Mas só que o futebol... Um pouco do freestyle, o assim. futebol evoluiu muito, porque assim, hoje em dia o chinês dá caneta, o chinês dá balão, entendeu? Hoje em dia todo Que era mundo... impensável. Antigamente Mas o isso europeu era só cruzamento na área, futebol Não, o futebol europeu evoluiu muito. Futebol inglês, os caras driblam, Futebol os caras têm africano, técnica. futebol Africano, futebol japonês. Cara, Muito. todo mundo evoluiu. A única coisa que não evoluiu ainda é na Arábia, que os caras trabalham e depois eles trabalham o dia inteiro e depois vão jogar, treinar. Aí não tem como, entendeu? Aí não tem como você tirar algo de alguém da pessoa que já está sugada. Sim. Agora, Mas que sempre foi uma característica. Técnica, tática. aqui sempre na foi Europa, tática e força. E lá no Brasil. Só que acabou o tempo que a gente ganhava só na técnica. Não Que bom que consegue seria mais. se fosse assim. A gente Não era campeão consegue do mundo todas as Copas. Não consegue mais. Não dá pra ser só mais na técnica. Tudo evoluiu, o mundo evoluiu. As coisas mudaram muito. Então quem não se adapta, por isso que a gente já não ganha a Copa, Alguns anos. Algum tempo. vai fazer 20 anos. Sim, esse ano é 20 anos do Vai ser Penta. 20 anos do Penta, tá vendo? Isso. 20 anos sem uma Copa do Mundo. Então, assim, a Alemanha, quando perde a Copa em 2002, eu tive o prazer de jogar na Alemanha, eles começaram um processo de reestruturação, renovação. mas não foi só na seleção alemã. Foi em todas as ligas. Desde a base. A Bundesliga, que é a primeira liga, a liga inferior, até a quarta liga lá, os caras tinham infraestrutura, tinham centro de treinamento, tinha tudo maravilhoso. Então, assim você consegue dar oportunidade para o jogador performar. E o Brasil entendeu isso há pouco tempo. A gente está nesse processo ainda de melhora, deve ter uns 5 anos. Que o Flamengo, que foi o time assim, que mais conquistou, depois que se reestruturou, porque o jogador precisa de ter um centro de treinamento funcional, não precisa ser o mais maravilhoso do mundo. Eu acho que hoje Ele só tem que Flamengo e funcionar. Palmeiras são as duas grandes... Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, exponenciais do Atlético Brasil. Paranaense e Corinthians. Que estão, assim, enxergando de outra futebol forma. de outra forma. Os outros ainda estão atrás. Falando, inclusive, em gestão. Os outros o Atlético Paranaense, então, nem se fala de gestão. Há muito tempo. Há muito tempo. Há muito Hoje o Atlético Paranaense é um clube grande. Há muito tempo. Tu vai lá e vê a estrutura, é muito. piada. Eu joguei lá, piada. lá é piada. E assim, clubes com mais tradição, Vasco, Botafogo, estão virando pequenos. Porque não se adaptam. Botafogo está numa fase diferente. Mas vou te falar, mas o projeto do Botafogo é de manutenção da Série A. Não adianta achar que esse ano, porque tem um investidor que vai chegar e vai se tornar uma potência e vai ganhar tudo, que isso aí é você vender sonho pro torcedor. Claro. Isso não é verdade. Mas é o que é vendido, Até né? porque o time que não se preocupa em fazer manutenção, ele bate na Série A e volta pra Série B. Só que
Tem gente que gosta de vender sonho. Mas o torcedor, ele olha a notícia, investidor vai descarregar um caminhão de dinheiro no Botafogo. Já pronto, ganhamos. Você vê O torcedor já começa a ver Mas você vê que não tá sendo assim, você vê o nível das contratações. Quem tá no meio do futebol sabe que a coisa não tá indo por esse caminho. Deveria ser. O cara tem muito dinheiro, mas o cara também não é bobo. gestor. Não, o Flamengo levou 5 anos. Flamengo o resultado do Flamengo hoje vem de 5 anos de trabalho. 5 anos de trabalho, de reestruturação, para depois você chegar na cerejinha do bolo, que é o título. Então o Botafogo ainda tem esse período aí que, na minha opinião, por ter um cara muito empreendedor, talvez o processo seja mais rápido, de 2 ou 3 anos, que o Flamengo não teve um investidor assim. Pronto. Então o Botafogo talvez encurte um pouco mas novos processo. Tempos, né? As SAFs estão chegando com estão novos chegando. tempos. Tomara que o Brasil Mas, consiga usar essa ferramenta de uma forma inteligente. Exato. Porque assim, a ferramenta usada de uma forma ruim, vocês sabem os caminhos que... Ontem eu estava lendo um time italiano, eu acho que decretou falência. Não vou falar exatamente porque eu não passei a notícia rápido. Uma SAF. Por má gestão. Mas olha só, vão acontecer outros. SAD. Mas vão acontecer outros. Exatamente por isso. Não adianta você ter a gestão, ter um empresário, empreendedor ali. É como qualquer empresa, né? Porque assim, essas SAFs também valem... É importante lembrar que nem todas elas vão só em benefício do clube. Tem gente que bota o dinheiro e está cobrando juros absurdos. Exatamente. Talvez esses clubes que... E aí depois o cara sai, ele arrebenta o clube mais ainda. Ele bota o clube numa situação... Então tem que ser uma gestão a longo prazo. Uma gestão a longo prazo. Senão não vai funcionar. Senão não funciona. É porque isso do cara chegar, botou dinheiro aqui, quer receber ali... Daqui a 2 anos com os juros. A conta chega. Posso mudar um pouco o rumo da nossa conversa? Tá sério, né? Tá sério. Acho que tá muito sério pra ser Carlos Alberto. Grupos de WhatsApp. Tem? Tem muitos. Dá uns nomes aí, só pra gente dar risada. Grupo de WhatsApp? Como é que é o nome do grupo? Eu tenho um grupo aqui do Porto? Do Porto de 2003, Tu 2004. tem ainda? Olha, lá, viu? Tu tem. Bem gaúcha. Bem gaúcho. Se entregou direto. Tem. Como é que é o nome do grupo? Porra, não, é 2013. É 2003, 2004. Porto 2003, 2004. Ah, que coisa... que sempre... Cara, mas assim, eu tenho uns grupos assim de times que eu joguei... Tipo, como é que é o do seu irmão que ele falou? Maria Fumaça do Jacone. É da época lá do Juventude. Porque a Maria Fumaça é lá da Serra Gaúcha. Aí era Maria Fumaça do Jacone. Tem esse grupo do Porto, eu tenho, do São Paulo, que eu joguei no São Paulo. Mas tem uns e não desmonta? Ou os grupos estão Cara, ali... mas vou te falar, tem vezes que assim, eu nem falo muito, eu fico... Só olhando. Eu olho. Mona Lisa. Aí quando tem alguma coisa que me interessa, eu falo. Pronto. Mas não... Tá, mas então, falando de WhatsApp... tem grupo de pelada, grupo de amigos, tem grupo de um monte de coisa. Hoje em dia até aparece um grupo novo, eu fico analisando se vale a pena ficar tem nele, isso né? também, Porque... tem que avaliar. Nossa, é muito Tem que ser grupo. seletivo. Mas a gente tem um quadro. Né? Esse grupo vai ser bom, né? Vai ser interessante. Que se chama Atende Aí. Atende aí? Atende Aí. Qual que é a tua missão? Ligar pra alguém agora... Missão difícil, hein? E convidar pra ser o nosso próximo entrevistado. Bota até no favor pra vocês ficarem. Bota! Com toda essa carreira aí, nomes de cacife é o que não falta nessa agenda aí. Mas tem que ser aqui de Portugal, né? Não, pode ser da Europa, vai. Do Brasil não pode. Olha, estamos com planos de ir ao Brasil, mas como ainda os planos não estão definidos... Exato. Talvez demore um pouco. Webcast, né? Tá aqui, ó. Vamos ver se esse bacana aqui, ele é muito ocupado, né? Jesus do céu da terra. Vamos a isso. Não vai te atender. Só se a gente vai fazer parindo. E o final é 20, 20, 20. E esse número não é nem português, é francês. Não, é francês. É francês. Isso tudo pra ter o 20 ali. 20. Esse convidado aqui seria picles pra vocês. Picles. Tá entendendo? Muito. Deve estar ocupado. Se ele é picles... Tá ocupado. A Denise conhece bem, pô. Conheço. Vocês também devem conhecer, com certeza. Isso muito. Depois ele vai me ligar. Ele liga. Vai, se ele ligar... Se ele ligar aqui no meio, a gente atende ele. Tu não pode dizer quem é, não? Posso, Deco. Porque a gente já deixa no compromisso É o aqui Deco. gravado. Olha aí, Deco. Se ele estiver assistindo, ó.
No podcast das meninas. Sinto muito, mas você tá convocado. Agora já Tá convocadíssimo. Agora a gente vai atrás de você. É isso. Não importa onde. Vai ser fácil achar. Mas ó, se ele ligar de volta, pode atender. Ele deve me ligar. Qualquer coisa, se você não conseguir, eu falo. Denise com propriedade. Vai ser fácil achar ele. Eu falo com ele. Mas é tranquilo, né? É. É de boa vir aqui. Denise arruma também esses contatos. Não, mas vim aqui, tu achou que era... Tô achando ótimo, tá maravilhoso. É de boa, né? De boaça. De boaça. Então, nós temos sushi. Vamos aqui? A gente tem, né? Algumas A Aninha vai coisinhas, preparar a Aninha já vai preparar. Enquanto isso, a Dê... Agora nós vamos para um outro quadro. Qual quadro? Não pode olhar. Eu de primeira. De primeira? De primeira, eu vou te fazer uma pergunta, você Eu tem tenho que que responder com responder uma palavra só? de preferência. Tá bom. Tá bom? É, tem que ser rápido. Não pensar muito. Tá deixando eu ver, tá? Maior emoção que você sentiu na carreira? Curta, né? Essa não é uma palavra só, mas deixa pra ti curta. Maior emoção da minha carreira, final da Liga dos Campeões. Nossa, é pouco, né? Não, né? Não tem nem como nem pensar que poderia ter outro. Um ídolo, No esporte ou fora dele? como você preferir. Um ídolo, Tim Maia. Uau, que massa. Pode dar uma explicação? Agora Cara, fiquei porque o curiosa. Tim Maia, ele era assim, sem filtro? eu acompanho ele. Agora, assim, ele era sem filtro? Eu sou muito fã dele, das músicas dele. As músicas dele eram com emoção. E ele tinha um dom de se reinventar. Tipo, ele ia no céu, ia no inferno, voltava pro céu de novo. Ele fazia o que ele queria da vida dele. Sim. Tanto que ele fez tanto que ele queria que ele se afundou. Mas é um cara que eu admiro muito, que tive a oportunidade de conhecer. Eu ia dizer, tu conheceu. Conheci pequeno. E uma personalidade incrível. Assim, eu li livros dele, até da seita que ele se converteu, eu fui ler para querer entender o porquê que ele fez aquela merda. E virou cada vez mais fã do Sim. cara. Vi filmes, porra, fantástico. Boa. Um jogo. Um jogo, Porto e Mônaco. Um gol. No final. O gol da final, vamos repetir, foi o gol da final da Champions Que League. abriu o caminho das paradas todas. O gol da final. 19 anos, 19 anos, tornou-se o segundo jogador mais jovem a marcar um gol Do mundo, né? no mundo inteiro, um gol na final da Champions. Esse churrão era só pra enfeitar? Não, pode comer. Não, já você vai comer. gente Deixa eu já só vai acabar aqui, tia. Só acabar aqui de tia. Melhor jogador na sua posição atualmente? Porra, aí é mais difícil. Tem que pensar. Ó, Tem que pensar. sei lá, hein? Tu viu? Um só. Que no Brasil, tipo assim, tem que ser um cara que eu admiro também, né? Não dá pra Ah, ser... sim. Tá, vamos lá. No Flamengo eu gosto do Arrascaeta. No Flamengo, que na Europa tem mais. Não. Me diz um Quer escolher um na Europa? Na Europa, eu gosto do... Porque assim, eu gosto de Salah, eu gosto do Modric. O passe que o Modric deu agora, É porque assim, nesse não, último não jogo... quer dizer que ele é contra o exatamente da Chelsea. minha posição, mas ele frequenta o mesmo espaço ali no meio mesma campo. região. Mesma região. O Modric é um cara que eu acho diferente. Eu gosto também de jogar. Salah também é outro cara diferente. Uma decepção ou uma mágoa? Uma mágoa. Isso é uma mágoa. Uma decepção eu tenho muitas. Não, escolhe uma, vou falar. A primeira que Escolhe veio, uma. assim. Ah, tem muitas. Umazinha. Tem que ser no futebol, né? É, legal. Legal. A não ser que você queira estender o Da vida pessoal tem uma porrada. Vamos lá. De futebol. no futebol. Foi não ter tido oportunidade de seleção em momentos que eu tava bem e não fui. Aqui. Falando em seleção, qual será a final da Copa do Mundo de 2022? Espero, torço que o Brasil esteja na final. Contra. Contra quem? Agora que já saiu a chave, a gente tem que falar como... mais ou não dá menos pra em falar cima, bobagem, não dá pra porque chutar. tem um monte de gente que fala bobagem. Pra variar, Vou Não pegar sabe fulano, nem, mas não sabe nem se tá no sabe. caminho do Brasil. Não sabe.
Então, Tu chegou a fazer essa simulação? Já, inclusive, eu tirei algumas assim que eu falo, porra, essa aí não dá não. Por exemplo, o Brasil pode ter Holanda e Alemanha no caminho. Antes da final, tá? Vamos fazer uma final assim de responsa, Brasil e França. Brasil e França. Eita. Quem será o craque da Copa do Mundo de 2022? Eu torço e espero que seja o Neymar. Se tivesse que apostar lá no Não, eu site de torço, apostas. mas assim, vai depender muito de como ele vai estar no Vai momento, estar no entendeu? momento. Porque a Copa do Mundo é muito É momento. Não é histórico. A Copa do Mundo é como você tá. Na hora. Não é tiro isso, é a curto. competição de tiro curto, não tem jeito. Fica pra história, Ou tá, mas ou tá. é o momento. Uma paixão. Futebol. Música preferida e um cantor preferido. Cantor Já preferido não citou vale aqui, o Tim né? Maia. Já citou aqui. Já Troca, citou? troca. Vai falando só um Azul da pagode. cor do mar. Não pode. Azul da cor do mar. Não posso falar a música do Tim Maia? Pode. mas Não, tô Azul da cor dizendo... Eu ia dizer, vai citar um cantor de pagode, não pode. Não, o Tim Maia, Azul da cor do Olha mar. aí, rapaz. Se E o mundo músico inteiro é me ele. pudesse ouvir. Opa, mais um cantor, hein? Vai. Não, não sou cantor Vai, porra vai, nenhuma. vai. Não canto nem no chuveiro, Denise. No chuveiro e no Ibcast. Essa letra é muito bonita. Prato predileto. Cara, eu não tenho essa parada de prato predileto. Eu sou muito simples pra comer. Eu gosto de tudo. Mas assim... Sushirão. Pode ser o sushirão. Olha aí. Fazendo já propaganda do sushirão. Churrasquinho. Em uma palavra, quem é o Carlos Alberto? Gente. Ó, Humano. espetacular. É. Muito bem. E aí, foi de boa? Boa. Foi de boaça? Ó, De boaça. esse é pra ti. Nós já comemos Você até. comeram já? Claro. Tem a tesoura aí, não tem? Pra mim abrir aqui. Temos açaí também. Tem açaí. Elas comeram alguma coisa já? Eu quero. As meninas comeram alguma coisa? Foi rapidinho, né? Comeu chocolate? É que o Carlos Alberto tá com a A turma família, dele família. aqui. Bom, Agora também tem vamos pedir aqui assinatura. nosso brinde, né? Nossa camisa de... Vai lá. Vai na fé. De milhões. Essa Diga camisa que tá ele tá valendo. ali agora, deixa Essa eu ver camisa aqui. tá valendo milhões. Bom demais. Essa camisa só tem assinatura de jogador caro. Vamos ver se é verdade. Vou botar pra cá. Olha que ele foi confirmar, hein? Agora vai Foi. ficar boa, né? Que agora vai ter tá mais a maneiro. tua aí. Pô, vocês gravaram com o Gilberto Silva? Gravamos. Nosso Maneiro. primeiro. É mesmo? Foi o primeiro. E essa entrevista foi onde, do Gilberto Silva? Lisboa. O Elton. Tem do Alex aí. O Alex Cabeção? O Alex, Alex meu Teles. irmão. Ah, pensei que era o Cabeção. Tem o Ó, tá aí um bom nome, ó. Rubem Dia. Tá aí Rubem um bom Dias, nome. Bom nome, inteligente. Fernandinho. Fizemos Fernandinho. Ai, sério que chegou a sair. Deixa eu... Agora pode, Aninha. Agora pode. Agora podemos comer. É o último do dia, a gente não vai ficar com dente roxo. A gente não queria comer, né? Agora, vamos embora. Não queria não devia pra não ficar com dente roxo. E agora teremos Carlos Alberto. Na nossa camiseta do Webcast. Tá ficando pesada ela, Tá. né? Ah, tá mesmo. Só jogador caro, como diz a Denise. É, e o Muito 19, bem. aqui, ó. Tem o 19 embaixo. Deixa eu não quero não, é. mostrar aqui. Olha lá. Eu fui Lá aprender a comer esse embaixo. negócio de pauzinho depois de velho. Eu comia assim. Não foi aí? Eu fui lá. Ó, pega aqui, ó. Pega aqui. Ali. Tá top. Tem 19 lá embaixo, viu? Tem, ali? 19. Tem. Gente, então, agradecer, Carlos. Pode comer, fica à vontade. Pode comer. Mas Muito agradecer maneiro, tu muito ter maneiro. Muito aproveitado obrigada. a tua passagem por aqui. De férias, né? A gente sabe que não é. Sabendo que você não é estava tão- com várias Exato. outras... Não é tão de férias assim, não. Que eu tenho que ficar vendo o jogo. Quando eu voltar lá pra minha outra função, eu tenho que saber o que aconteceu. Já teve 2 rodadas já no Brasileirão. É, mas tirar um pouquinho desse teu tempo pra vir aqui, Não, é bater um muito legal. papo com a gente. Espero Muito que tenha gostoso, gostado. Muito legal. Que depois a gente te mande, te avisa quando vai aparecer, a galera vai toda curtir o papo, vai adorar. Já vou me inscrever lá no canal, tocar Inscreve o no sininho. canal. Nós esquecemos de fazer aquela pergunta pra ele da mulher na Então vamos resenha. Já faça. Se bem que ele no começo ele falou que Ele é, já o, falou, é já o mais elogiou. democrático. É, porque a gente sempre tem perguntado também aos nossos entrevistados se mulher pode resenhar sobre futebol. Lógico que pode.
Futebol é democrático, futebol é um espaço pra gente inteligente, pra gente sem preconceito. Né? Sem rótulos, né? O futebol, na verdade, ele tinha que ser desprovido de qualquer vaidade. Infelizmente ainda tem, mas tanto que a gente tem futebol feminino, a gente tem árbitras, a gente tem comentaristas mulheres, a gente tem tudo. Futebol, óbvio que mulher. Eu achei essa bandeira que mulher pode falar de futebol sim. E é por isso que a gente entrou nessa onda aí, ó. E vocês estão de parabéns. Então, Parabéns, cenário muito maneiro, papo super alto astral. Porra, desejo pra vocês tudo de bom. Fantástico. Vocês E não cresçam. significa que será o último. Não, porque a história de Carlos Alberto tem muita Não, tinha um monte de coisa pra perguntar ainda, mas não tem jeito. Não, e a história continua, Sim, né? Fora então, que ainda tem o resto da vida quem aí. sabe Muita a gente coisa ainda se encontra aí pra Vamos gravar marcar. mais por aí. Gente, Show de bola. agradecer Obrigada. Workforce, agradecer Thiago, Sushirão, Açaí. Gula. E até a próxima, gente. Obrigada. Foi ótimo. Beijo Um beijo. a todos. Tchau. Valeu.